o tema, né, se a Bíblia se contradiz, como nós vamos afirmar que a Bíblia não se contradiz, né? Uma vez que ela é inspirada pelo Espírito Santo. E se ela é inspirada por Deus, ela não pode ter erros. Senão a gente estaria dizendo que Deus erra também. A palavra inspirado por Deus, que é o que aparece em 2 Timóteo 3:16, diz que toda a Escritura é inspirada por Deus. E a palavra inspirado por Deus vem do grego theopneustos, que quer dizer theos, Deus, né? Pneu quer dizer sopro ou vento, né? Ela é soprada por Deus. Isso não quer dizer que ela é ditada por Deus. Depois a gente vai entrar um pouco nisso. Mas Deus, ele inspirou as Escrituras. Ele soprou do seu Espírito e pôs as palavras, né? No coração dos profetas, dos santos e apóstolos. Só que eles falaram de uma perspectiva humana, dentro do contexto em que eles se encontravam, dentro também, de acordo com a sua cultura, dos seus costumes. Então a gente vai ver bastante peculiaridade com um, outros não. A gente vai ver alguns expressando coisas que os outros não expressam. Então a Bíblia ela foi inspirada por Deus, foi soprada por Deus, porém, cada autor, dos 40 autores da Bíblia, cada um falou de acordo com a sua cultura, de acordo com os costumes, cada um tem um destinatário diferente. Então, eu queria só tocar em duas coisas também acerca de questão de inspiração. Em primeiro lugar, todo mundo deve aprender isso. O que foi inspirado foram os autógrafos originais, aquilo que os autores escreveram, os quais a gente não tem nenhum mais, tudo se perdeu. O que nós temos são cópia da cópia da cópia, que foram guardados em igrejas, em mosteiros, e a gente tem uma grande reunião de quase 6.000 manuscritos do Novo Testamento, fora do Antigo, milhares de citações dos pais da igreja, e tudo isso foi utilizado para reconstruir o texto que nós temos hoje, né, que é chamado de texto crítico. Então, o que foi inspirado, o que é inerrante, o que é infalível, são os autógrafos. Dito isso, eu queria tocar em algo também que muitas das vezes os céticos usam. É o fato de que, como eu já citei, as palavras, na grande maioria dos textos bíblicos, não foram ditadas por Deus. Tem textos como Êxodo 20, que diz, então falou o Senhor todas essas coisas a Moisés, dizendo, eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei da terra do Egito, da casa da servidão, não terás outros deuses diante de mim. Então ali o próprio Deus está ditando aquelas palavras, mas na maioria dos textos não. Existem coisas que não são contradições, mas muitos utilizam. Por exemplo, na cruz de Cristo, nós percebemos nos 4 evangelhos, um dos evangelhos está Rei dos Judeus, na placa, né, da cruz. No outro está, este é o Rei dos Judeus. No outro evangelho está Jesus Nazareno, Rei dos Judeus. E no outro está, esse é Jesus, o Rei dos Judeus. Então os 4 evangelhos mostram diferente. Isso mostra que não foram as palavras que foram ditadas por Deus, porque se fosse Deus ditando as mesmas palavras para 4 pessoas diferentes, então o relato tinha que estar realmente correto, 100% igual aos outros. Mas o que foi inspirado foi o sentido do texto. A ideia por trás do texto foi inspirado por Deus, porém eles transmitiram de acordo com a cultura deles, os que eles ouviram. Deus utilizou do conhecimento de cada um para falar. Por isso que a gente percebe essas peculiaridades de um evangelho diferente do outro. A negação de Pedro, né? A gente percebe que cada um evangelista conta de uma maneira diferente, né? Um diz que a primeira negação foi no pátio, outro diz que foi perto da fogueira, outro diz que foi fora. Cada um vai dizer de uma maneira diferente. Só que o sentido que o Espírito Santo inspirou foi que Pedro negou, né? Jesus profetizou e aquilo ali se cumpriu. Era isso que o Espírito Santo queria trazer para nós. Mas cada evangelista contou, inspirado por Deus, de uma maneira diferente, focando uma coisa mais que a outra. Então isso é uma outra coisa que a gente não pode esquecer. O que foi inspirado foi o sentido do texto, a ideia por trás do texto, mas o texto foi escrito com as palavras humanas. É por isso que muitos dizem que a Bíblia ela é um livro divino humano. Então, a Bíblia ela foi inspirada por Deus, a ideia por trás dos textos foram sopradas pelo Espírito de Deus, mas foi escrito com as palavras dos homens. Por exemplo, a gente vê
o grego de Paulo, de Lucas, é muito mais sofisticado, rebuscado, né? Bem mais formal, bem mais montado do que Pedro e João, por exemplo. Então a gente percebe que existe muito dos autores, muitas características dos autores. Por exemplo, quando fala de que um camelo não passa pelo fundo de uma agulha, Marcos e Mateus usam a palavra para agulha como a agulha de um costureiro. Já Lucas ele usa a agulha de médico. Por quê? Porque ele era médico. Então, tem muitas características também que os autores, né? João Batista era raça de víboras e pregava duro, já João é filhinhos. Então, cada um, né, expressa aquilo que Deus colocou, né, que Deus soprou, mas cada um de acordo com sua personalidade, com seus conhecimentos. O próprio Pedro diz, inspirado por Deus também, que Paulo escrevia muitas coisas difíceis de entender.